Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa diz assim, bom dia, Patrícia. Não vou ler todo, tá, gente? Bom dia, Patrícia. Seus vídeos são muito edificantes. Mas nós que estamos passando pelo deserto, enfrentamos cansaço, desânimo, tristeza. Sei que muitas pessoas que estão lutando pela restauração se encontram nessa situação. A gente vê o tempo passar e estamos sendo marcadas pelo tempo. Algumas pessoas são mais fortes e enfrentam com alegria, já outras sofrem e o tempo vai causando dores na alma. Quando eu leio isso aqui, a gente vê que tem muita coisa incoerente aqui, gente. Muita coisa incoerente aqui nessa situação. Mas vamos lá, vou conversar aqui com vocês. O deserto, a gente tem que entender qual é o propósito do deserto. O deserto é justamente para gente que somos fracos, fragilizados, certo? Sermos transformados através do cansaço, através da luta, através do desânimo e da tristeza. Tudo isso aqui é para uma transformação, certo? A Bíblia diz que não existe ninguém forte. Somos tratados para nos tornarmos fortes. Não forte em força, certo? Não fortes em força. É em outro tipo de fortalecimento. Esse fortalecimento que é espiritual, não é no físico, certo? É um fortalecimento espiritual. Então, o que acontece? Certo? Vocês estão no deserto para isso. Não é questão que existem umas mais fracas. Agora, gente, qual é o problema aqui dessas pessoas estarem cansadas, desanimadas e tristes? Né? Qual é o problema delas? É porque, na maioria dos casos, essas pessoas não entregaram ainda a situação a Deus, aliás, né? Não entregaram a situação delas a Deus. Aí, com certeza, eu posso dizer aqui, com certeza que você vai sentir cansaço, desanimada, certo? O tempo inteiro. Vão ficar tristes o tempo inteiro. Porque elas não entregaram a sua situação ainda a Deus. Elas não confiaram ainda em Deus, certo? E aí essas pessoas passam por essa situação aqui, certo? Não é que umas e outras, uma é mais forte do que a outra. Não, a questão não é essa aqui, certo? A questão não é essa. Não é a questão que uma enfrenta com mais alegria e o outro não. A questão é que umas, certo, se firma no Senhor. Umas se firma no Senhor, se firma na rocha. E a outra estão firmando-se na areia. Umas estão se firmando na rocha, enquanto outras estão se firmando na areia. Então, o que vai acontecer? De fato, elas vão se sentir pessoas cansadas, tristes, desanimadas. Vai vir um desânimo, certo? Vai o desânimo constante. Não que quem esteja mais forte, mais firme, não tenha o desânimo, não tenha o cansaço. Temos, sim. Só que isso são em momentos, certo, que não são constantes. São em algum tipo de tribulação, em algum tipo de situação. E novamente elas estão ali fortes e firmes. Agora, existem pessoas que não, elas são constantes. Constantemente estão cansadas, constantemente estão tristes, constantemente estão ali, certo? Desanimada. Então, é onde a pessoa tem que analisar por que esse desânimo. Por que essa tristeza? Por que esse cansaço? Essa é a questão. Certo? Como a pessoa mencionou aqui, ela tá vendo o tempo passar. Ela, não sei se ela e tantas outras pessoas, mas sei que muitas pessoas estão vendo o tempo passar. O foco delas estão no tempo. Quanto mais vocês se focar no tempo de vocês, mais desanimadas vocês vão ficar. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Quanto mais vocês se focar e marcar o tempo, como ela mesmo disse aqui, mais vocês vão ficar desanimadas, cansadas. É por isso que muita gente, quando estão focadas no tempo, gente, elas desistem.
com mais facilidade, sofrem com mais facilidade, porque estão focadas no tempo. Enquanto vocês não tratar disso aqui, vocês não vão enfrentar o deserto com alegria. Vão sempre tratar o deserto com desânimo, com frustrações, porque essas pessoas estão frustradas, certo? Estão frustradas, certo? E é isso que vai acontecer, justamente por ela estar olhando o tempo. O que é que vai acontecer? Vai causar dores nela. Que a pessoa disse aqui, ó, o tempo vai causando dores na alma. Por quê? Porque o deserto é para curar. Como é que está causando dores nela? Por que está causando dores na alma? Se o deserto é para curar justamente as dores da alma, né? Aí tá acontecendo tudo ao contrário, né? Ao invés de tá fazendo o efeito de curar as dores, está causando dores. O tempo, ao invés do tempo tá curando, tá causando dores a ela. Mas se você for perceber, a pessoa tá olhando o quê? Olhando o tempo dela, tá focando o tempo dela, tá tudo fazendo isso aqui. Aí, olhando o tempo dela, o que é que vai acontecer? O que é que vai ocorrer? Vai ter o desânimo constante, certo? Tristeza, porque isso tudo vem da alma. No deserto a gente se fortifica. Isso tudo vem da alma dela. As dores vêm da alma, a tristeza vem da alma, a situação ali toda, certo? O desânimo vem da alma. Por quê? Porque ela não está sendo fortificada. Ela não está se deixando ser fortificada. Com certeza essas pessoas vão ser mais fragilizadas e mais fracas elas constantemente vão estar. Mais difícil vai ser para essas pessoas lutar no deserto delas, porque elas vão se fragilizando. Porque o deserto é para nos fortificar, né? Todos nós somos fracos. A questão aqui, não, porque existem umas pessoas mais fortes do que outras. Não, não é essa, certo? Porque embora existam algumas pessoas que têm a aparência de ser mais forte, mas existem situações na vida dela que as abala, deixando elas mais frágeis, certo? Deixando elas mais frágeis. Ela pode ser forte em outra coisa, certo? Então isso aí é uma questão muito relativa. Eu posso ser forte em algumas coisas, enquanto isso eu posso ser fraca em outras coisas. Então são questões relativas, não é a questão que existem umas mais fortes, outras mais fracas, não. Certo? A questão é essa daqui, é que as pessoas não estão se entregando, não estão confiando em Deus. São pessoas que não estão confiando em Deus, não acreditam em Deus, não tá se firmando na rocha, certo? Estão se firmando na areia, certo? E constantemente elas vão se fragilizar e vão ficar mais fracas. Vai ficar mais fraca porque você não vai conseguir combater o que vai vir. E aí vai vir as dores na alma. Elas não estão tratando, elas estão olhando para o tempo. Se você for olhar para o tempo, você vai cair. Você vai cair e a queda vai ser feia. Por isso eu digo, meus amados, parem. Parem de olhar para o tempo, parem de contar para o tempo. Quando a gente para de olhar o tempo e de contar o tempo passa mais rápido. Mas enquanto vocês ficarem olhando o tempo, certo? O tempo vai causar, cada vez que você olhar para o tempo vai causar dores na sua alma. Vai lhe ferir, certo? Vai lhe ferir. E aí é uma decisão sua, certo? Então o deserto foi feito para nos tornarmos fortes, não fracas. Deus não quer pessoas fracas. Deus não botou a gente na escola para a gente ficar mais fraca. Não. Botou justamente para a gente se fortalecer. Porque depois da restauração vai ter outras coisas. Se a gente tiver fraca, não vai suportar. Logicamente, se a gente tiver fraca, não vai suportar a luta e vai dar tudo. Então a gente foi colocado no deserto, foi para se fortificar. Só que tem gente que está no deserto e não está se fortificando. Está fazendo totalmente o contrário. Olhando o tempo, olhando as circunstâncias, fazendo tudo o contrário que não é para se fazer. Aí, essas pessoas correm o risco de quê? De serem, né, ficarem desanimadas,
de ficarem tristes, né? De estarem ali cansadas, certo? Constantemente. Então, essa é a situação. Tá bom, amados? Então, analisem bem o que é que está acontecendo com você. Por que é que você está tão cansada? Por que é que você está tão triste? Por que é que você está tão desanimada? Alguma coisa está fazendo. Existe um bloqueio aí. E você deve desbloquear isso aí e tratar essa situação. Amém? Que Deus abençoe vocês.